A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Hoje a consultoria de segmentos irá realizar a segunda rodada do evento Responde sobre a DIRF, tá? Hoje eu tenho aqui comigo o pessoal da linha de produto, DataSul. Então, eu tenho o pessoal tanto do HCM que vai falar, tá? E também tem o pessoal do financeiro. Então, alguns recadinhos antes da gente começar. Esse evento ele está sendo gravado. A consultoria vai liberar a gravação na nossa playlist, tá? E todo o material, tanto que eu vou apresentar como os outros módulos, né? Já está disponível aqui na ferramenta, tá? Vocês podem já baixar também para acompanhar e não precisa ficar dando print na tela. Ele já está aqui naquela aba de documentos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, o microfone de vocês permanece fechado, né? Não tem como ser habilitado. Já temos pessoas no chat. Caso surgem dúvidas durante a apresentação, vocês já podem ir mandando, tá? E a gente também sempre deixa reservado para o final para também responder, tá bom? Acho que é isso. Vamos lá. Bom, vou me apresentar para vocês, né? Eu sou a Milena Greg. Eu faço parte do time da consultoria de segmentos. A gente fica aqui na matriz em São Paulo. Nossa equipe, a gente integra grupos, né? Junto à Receita Federal, à Previdência. Então, a gente participa de GT Confederativo, do E-Social, a gente participa do projeto da REINF também, tá? A gente ajuda, né, na homologação desses projetos, tá? Então, a nossa equipe ela é composta tanto por especialistas trabalhistas, por tributário, tá? E a nossa demanda, né, a gente ajuda internamente, tá? A gente ajuda as linhas de produto que a TOTS tem. Então, a nossa agenda de hoje é falar sobre essa questão conceitual, né, dessa obrigação da DIRF. Depois, a apresentação dos produtos Totor, o DataSul vai falar com vocês, né, sobre essa questão da entrega. E a gente finaliza com as dúvidas. Então, vou falar para vocês um pouquinho da DIRF, né, que a gente já sabe, ela é uma declaração do imposto sobre a renda retida na fonte. Essa declaração ela tem que ser feita pela fonte pagadora. Então, toda empresa, né, que efetuou o pagamento e acabou retendo o imposto de renda na fonte deve realizar essa entrega. A DIRF, os rendimentos pagos tanto a pessoas físicas domiciliadas no Brasil tem que ser entregue à DIRF, tá? O que a gente declara nela, né? A gente declara os pagamentos, né? Os rendimentos que teve, as empresas pagou para as pessoas físicas, também tem que declarar a questão do plano de saúde, né? Quando é coletivo de empresa, isso tudo tem que ser declarado na DIRF, tá? A DIRF a gente cruza os dedos, né? Porque a gente quer que essa obrigação seja substituída. A gente sabe que é mais uma obrigação de todas que a empresa tem já dentro do seu cotidiano ali, né? Então a gente sabe que tem um projeto sim de substituição. Ela vai ser substituída, portanto, por eventos que hoje já vão começar a ser, né, tramitar pelo E-Social e também pela REINF. A gente sabe que já tem um cronograma aí, que agora no segundo semestre esses eventos já vão começar, né, a ser declarados por esses dois programas, e aí a gente cruza os dedos para dar certo e ocorrer essa substituição, né? Então, E-Social a gente vai ter a questão dos IRs dos trabalhadores, né? E no REINF a gente vai ter aquelas retenções de pessoas jurídicas, né? E as retenções de pessoas físicas que não têm vínculo trabalhista com a empresa, né? Que aí no REINF vai ser através do bloco 40. Então, uma coisa também que é importante a gente ressaltar é que a DIRF, a gente tem que informar, né, todas aquelas retenções que a gente teve durante o ano calendário, que nesse caso vai ser 2021, e a DIRF ela é composta o quê? A apuração dela é caixa, né, não é competência. A gente sabe que tem essa questão da folha de pagamento, porque muitas empresas têm ainda, né, competência, não é caixa, porque pode sim, mas a gente tem que se atentar que a DIRF são tudo a questão de caixa, né, quando ocorreu o pagamento.
Então, falando um pouquinho do objetivo da DIRF, então, ela tem, né, por si só, o objetivo de informar para a Receita Federal aqueles valores de imposto que teve, né, de renda, imposto de renda que teve retenção, que foram retidos, né, através daqueles pagamentos que a empresa realizou, tanto para os colaboradores, como eu já mencionei, como a pagamento a terceiro também, e aquelas contribuições sociais, né, de PIS e COFINS também. Então, esse é o objetivo dela, né? Assim como a gente tem as demais, a DIRF, ela foi estabelecida pela Receita Federal, né, para acompanhar o recolhimento do IR para as empresas e também para as pessoas físicas e também as operações financeiras, né? Então, por esse motivo, ela pode ser vista como um instrumento para minimizar a sonegação fiscal, né? Então, a Receita ela acaba investindo também grande nessa questão de cruzamento de informação, né? Então, a empresa fez a sua declaração, depois a pessoa física tem que fazer a sua também, né? O que a Receita faz? Ela faz o cruzamento, né? Por isso que a gente às vezes escuta aí as pessoas falando que caiu na malha fina. Por quê? Porque a empresa declarou uma coisa, a pessoa física outra, né? Ou até a questão de movimentações financeiras também, né? Então, tudo isso hoje a Receita ela faz um cruzamento. E cada dia que passa, até com essa questão da pandemia, que a gente acabou aí, estamos chegando a 2 anos de pandemia, muita coisa ficou sendo online, né? A Receita vem investindo para o quê? Para cruzar as informações, tá? A gente tem outras obrigações também, que ocorre o cruzamento, que tem até aqui no PPT, a de média, a declaração do imposto de renda, né? Elas são cruzadas, tá? Até para essa questão de sonegação fiscal. Falando um pouquinho, né, de quem deve entregar a DIRF, então são obrigadas, né, a apresentar a DIRF toda e qualquer pessoa jurídica que realiza a retenção do imposto de renda na fonte, ou aquelas que fizerem também atividades que envolvam tributos, né, referente à Seguridade Social no último ano. Então, no ano de 2021, se a empresa teve algum tipo de movimentação e retenção, ela precisa declarar sua DIRF, tá? Mesmo que seja somente num ano do mês, né, um ano do calendário, ela precisa fazer, tá? Então, quais são os tipos de empresa que tem que fazer? As empresas individuais, aquelas que também tem aquelas questões de quantias monetárias no exterior, precisa fazer, estabelecimento que possui matriz e filial, precisa também, né, fazer a sua DIRF, tá? A gente tem condomínios, organizações, também tem a questão de sindicatos, tudo isso precisa, tá? Precisa entregar a DIRF da parte empresa. Falando um pouquinho de prazo de entrega, acho que vocês devem ter acompanhado que a primeira publicação falava, né, no dia 28 de fevereiro de 2022. Como de costume, né, a gente não teve mudança esse ano na questão de layout do ano passado, continuou mesmo, e assim seguia também o seu prazo, né, sempre o último dia do mês. E aí depois a Receita acabou publicando que a entrega iria ser antecipada para o dia 25 de fevereiro, né, para uma sexta-feira. E aí, nisso, acredito que o RH deve ter ficado, né? Porque qualquer um dia a mais é muito, né, para o RH, que tem um monte de obrigação aí, ainda final de mês que tem folha também. Mas, enfim, a Receita voltou atrás e, através de uma notícia publicada no seu site, ela informou que o último dia vai ser dia 28 de fevereiro até as 23h59, tá? Aproveitando esse ano, como eu já mencionei, a gente não teve alteração no layout, tá? A IN, que todo ano ela é publicada, esse ano ela foi republicada, tá? Eles utilizaram a mesma do ano passado, não teve alteração, tá? Então segue da mesma forma, como ali como um processo para ajudar na questão do preenchimento, né? Então, a IN é a mesma do ano passado, a gente não teve alteração, tá? O layout também já está publicado no site da Receita, uma fonte também para ajudar vocês no preenchimento, tá bom? Aqui falando um pouquinho, né,
A gente tem algumas situações especiais de entrega, então, exceto para aquelas pessoas que saíram definitivamente do Brasil, né, a gente tem que apresentar a DIRF na saída permanente, né? Agora, em casos de saída temporária, a gente tem aí começar com 30 dias corridos, né, para contar até no prazo de 12 meses, porque se passar os 12 meses, aí ele entende que seria saída permanente também, tá? E no caso de encerramento, né, das empresas, a DIRF ela tem que ser entregue no mês subsequente da última ocorrência, tá bom? Até coloquei um exemplo aqui, né? Se caso ocorrer em janeiro, exceto, né, a DIRF ela pode ser até o último dia do mês de março, tá? Então a gente só tem essa a gente fala que são entregas especiais, né? Então elas seguem outras datas de entrega, tá bom? Falando sobre penalidade, né? Toda obrigação que a empresa tem hoje para entregar, se ela não entrega, ela sofre uma penalidade, ela sofre uma multa, né? A DIRF também não é diferente, isso está previsto lá na IN. Então, as empresas que deixarem de fazer suas entregas ou entregar fora do prazo, né, está sujeito a uma multa de 2% do valor, só que esse valor seria o montante informado na DIRF, tá? Se limitando até 20% do que foi declarado, tá bom? A gente também tem as empresas, né, que são simples nacionais, essas coisas, aí ela leva outra questão de multa, tá? Pode ser no mínimo de R$ 200, chegando até 500, tá bom? Então é importante, a gente tem que declarar. Nem que a gente declare, depois a gente entre para retificar, a gente tem que entregar no prazo para não sofrer nenhuma sanção, tá bom? Guarda de informações, né? As empresas abaixam ali o PGD, né, que fica disponível ali no site da Receita para gerar, mas a gente sabe que talvez passando o ano a gente pode mudar de máquina, né? O arquivo pode se perder. Então, é muito importante que as empresas guardem essas informações de declaração, porque a Receita ela tem um período de até 5 anos para solicitar, né? Às vezes, ou ela recebe alguma denúncia, ou ela vem para fiscalizar a empresa e ela pede essas informações, a empresa tem que ter. Então, é muito importante que as empresas se planejem como vai guardar essas informações, né? Às vezes é bem arriscado a gente só deixar isso no programa, porque a gente sabe que as máquinas, né, elas também têm um ciclo de vida, então cabe à empresa, né, ali se movimentar, pensar como que vai fazer essas guardas, né? A gente tem até funcionário depois que acaba até pedindo informações, né, do que foi declarado, porque caiu na malha fina, enfim. Então, a guarda de informações, as guardas de documentos, elas têm que ocorrer, tá? E a IN fala que é num período de 5 anos, né? Aí cabe às empresas analisar o tempo que vai estar guardando isso dentro do estabelecimento. As retenções mais comuns, né, que a gente acaba tendo ali no dia a dia do RH é a remuneração, né? A gente também tem a questão dos sem vínculo empregatício, que é os autônomos, que eles utilizam o código 0588, né? No financeiro, ali no fiscal, a gente acaba tendo mais a questão da remuneração de prestador de serviço, que é 1708, e a gente também tem PIS, COFINS e CSLL, que é o 5952. Todos esses códigos, né, de DARF, eles vão estar ali tanto no e-social, né? Os que são trabalhadores vai pelo e-social, os demais a gente sabe que vai subir pela REINF e pelo bloco 40, isso já é como eu falei, já está programado para o segundo semestre, né? E a gente já vai ter os eventos próprios para eles, tá bom? Aproveitando, falando dessa questão de substituição, né? Mas que a gente comece agora no segundo semestre já a fazer as nossas entregas, né? Pelo e-social ou pela REINF, não significa que no próximo ano a gente não vai entregar a DIRF, né? Para a gente deixar de fazer a entrega da DIRF, a gente precisa estar o ano calendário inteiro
fazendo a entrega pelo E-Social, pela REINF. Então, a gente acredita que mesmo entrando ainda no segundo semestre, o próximo ano a gente tenha que fazer, talvez a gente ocorra de a gente fazer paralelo, né, informações talvez nos dois sistemas, mas a gente acredita que ainda o próximo ano a gente vai ter ainda essa entrega da DIRF. Falando um pouquinho do layout com vocês, nós tivemos a publicação do ato declaratório do COFINS 94 em novembro de 2021 e a consultoria a gente faz todo um trabalho de conversão de layout, a gente estuda o layout para ver se teve alguma alteração, se teve mudança de nível, o que foi implantado, o que foi retirado, né? Isso não é só para a DIRF, a gente faz isso com o P-Social, com a REINF, com a ECD, tudo que tem layout, a gente faz a conversão e estuda, né? O da DIRF a gente não teve alteração, permaneceu da mesma forma, tá? Mas a gente tem um comparativo do ano anterior. Caso vocês tenham interesse em ver esse layout, estou deixando aqui o QR Code. Todo esse material que eu estou apresentando para vocês já está na ferramenta que vocês podem baixar. Depois vocês entram ali no espaço legislação, tá? Com calma e abaixem o layout, até para, né, talvez nível de curiosidade, ver como que funciona um layout convertido, tá bom? Aqui eu trouxe alguns destaques, né, da DIRF de 2022. O ano passado a gente já teve essa questão da ajuda compensatória mensal, né, que foi uma coisa que veio por conta da pandemia, que a gente teve aqueles contratos suspensos, as empresas que tiveram que dar ajuda compensatória aos trabalhadores, né? Então, o ano passado a gente já tinha essa forma de ser declarado, e a gente sabe que ainda tem alguns resíduos, né? Que teve algumas empresas que ainda continuaram isso no ano de 2021 e que tem que declarar agora em 2022. Então, não mudou a forma de fazer essa declaração, tá? Então, deixei aqui para vocês, né, que a ajuda compensatória que foi dado pelas empresas, ela não vai integrar o salário, né? E o que acontece? A gente tem que declarar isso no campo próprio, tá? Que é um campo separado, que é lá na aba de outros, e especificar na subficha, tá? Que é rendimentos isentos da questão do benefício declarante, tá? Então, tem uma rúbrica própria para esse campo, tá? A gente segue o mesmo padrão do ano passado, a gente sabe que muitas pessoas caíram na malha fina por conta dessa questão da ajuda compensatória, tá bom? Aí, falando ainda nessa questão da hipótese dos beneficiários, né, ter recebido essa questão, a gente tem que ser sempre nos rendimentos isentos, tá bom? Sempre nas informações complementares, tá? Falar um pouquinho dos pontos de atenção, né? Isso para alguns já está ali na cabecinha, para outros a gente sabe que não. Então, isso é uma coisa que a gente fala todo ano, né? Estou obrigada a informar beneficiários que não estiveram imposto de renda na fonte. Então, a DIRF, ela já traz essa questão, né? Que ela coloca até um valor, né? Que os trabalhadores que durante o ano calendário a remuneração foi igual ou superior a R$ 28.559,70, ele tem que ser declarado, né? Se o colaborador teve só durante um mês, ele teve a retenção de imposto de renda, ele tem que ser declarado, tá bom? Na questão de prolabore, questão de aluguel, os trabalhadores que não têm vínculo empregatício, é acima de R$ 6.000, tá? Esse valor já faz tempo, não é novo, tá? Então, essa questão é mesmo se ele não tenha sofrido retenção. Agora, se ele recebeu abaixo desse valor, mas ele teve retenção em um mês, a gente precisa também informar na DIRF, tá bom? Em qual estabelecimento da pessoa jurídica deve ser apresentado a DIRF? Ó, até já deixei aqui, né? Desde 1999, os estabelecimentos eles têm que ser declarados pela matriz, tá, gente? Então, as empresas que têm matriz e filial, a declaração tem que ser pela matriz. Até porque a questão das DARFs mensais, a gente já também recolhe, né, pelo CNPJ da matriz, não é pelo CNPJ da filial, e a DIRF tem que seguir o mesmo padrão, tá? Pelo da matriz. Qual multa pela não entrega do comprovante de rendimento pago e de imposto sobre a renda retida na fonte?
essa é uma questão até de, né, de se analisar, porque o que acontece? Muitas das vezes as empresas só acabam dando comprovante para o empregado se ele teve retenção, né? Mas aí a gente se pergunta, e se ele tem uma segunda renda? A empresa não sabe, né? Então é importante às vezes a gente olhar um pouquinho mais amplo, né? E entregar o comprovante, mesmo que ele não tenha atingido. Por quê? Porque às vezes ele pode ter uma segunda renda e na hora de fazer o imposto de renda dele, ele complemente, né? Então é importante. Caso a empresa não entregue, isso tem multa? Tem uma multa. Isso também está dentro da IN, é R$ 41,43 por documento, tá bom? Agora, falar para vocês um pouquinho do espaço legislação, né? Esse espaço é uma página que a consultoria cuida. Todas as principais entregas, a gente monta uma página conceitual, tá? Então, a gente hoje tem uma página, assim, da DIRF, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, como que a gente entra e como que a gente encontra o espaço, né? Para aqueles clientes, ou a gente tem o endereço aí, que eu estou compartilhando com vocês, mas também vocês podem entrar através do tots.com, que acho que já é uma página bem familiar para todo mundo, né? Onde fica várias coisas ali. E para vocês chegarem até a nossa página, caso não tenham um endereço, vocês vão aqui no Sou Cliente, Espaço Legislação. Aqui vai abrir um pop-up, tá? Esse pop-up, até por conta da LGPD, a gente não pode enviar nenhum tipo de conteúdo para vocês, caso vocês não autorizem. Então, aqui, se vocês quiserem, tiverem interesse em receber o nosso conteúdo gratuito, vocês podem aqui se inscrever, colocando o nome de vocês e colocando o e-mail e receber conteúdo. Uma vez por mês, a gente manda news da consultoria, tá? Onde tem as notícias mais relevantes. E aí vocês podem ficar atentos também aos eventos respondes que a gente faz durante o mês, tá? Mas fora isso, vocês podem acessar a nossa página aqui, Espaço Legislação. Aqui, como eu falei, a gente sempre deixa em destaque as obrigações que a gente tem ali, né? Que tem a entrega para fazer. Então, aqui a gente tem uma página centralizadora da DIRF, onde fala toda essa questão conceitual, data de entrega, quem está obrigado e assim por diante. E aqui, gente, está o layout que eu mostrei para vocês, tá? Quem quiser baixar, é só entrar aqui, tá bom? Questão de multa, que a gente tem os eventos. E se vocês quiserem acessar esse vídeo, né, depois, as gravações ficam aqui, tá? Em biblioteca. Ela manda vocês para playlist da consultoria e eles vão ficar aqui, tá bom? Aqui vocês já estão vendo, tem o material da primeira, depois eu vou subir para vocês. Aqui é uma página bem legal, a gente tem um calendário onde aqui a gente consegue filtrar as obrigações, tá? Se a gente for aqui o RH, que tem bastante informação aí, se a gente filtrar, aqui vai trazer, né, tudo que a gente tem dentro do mês. Então, aqui, no mês de fevereiro, a gente teve o salário, que foi pago no quinto dia útil, a gente teve o FGTS, a CFIP que tem que ser entregue, a gente tem a DCTF Web, que tem que ser entregue, e assim por diante, tá vendo, gente? Então, assim, vocês podem o quê? Isso aqui fazer um download, baixar em um documento PDF para vocês, a gente consegue fazer importação, né, para importar para o nosso calendário. Depois vocês entrem, dêem uma navegada, é um conteúdo bem legal, tá? Agora eu vou passar para o pessoal do HCM, tá? Eu fico com vocês aqui no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida de conceito, eu tô aqui para responder para vocês, tá? Só um minutinho enquanto a gente muda de apresentador, o microfone vai permanecer fechado. Prontinho, a gente já tá vendo sua tela, tá, Sueli?
Boa tarde a todos. Meu nome é Sueli, eu faço parte da equipe do suporte técnico do HCM, DataSul Recursos Humanos. E agora eu vou apresentar para vocês o processo de geração da DIRF no HCM. Todas as atualizações que serão demonstradas nessa apresentação são baseadas nas normas da Receita Federal em relação à DIRF, que encontram-se disponíveis no site da Receita. Houve uma alteração para o ano de 2022 no informe de rendimentos, de acordo com o nosso calendário de release. Essa atualização foi liberada a partir das versões 12.1.32, 12.1.33 e 12.1.34. O pré-requisito do pacote é as versões 12.1.34, 12.1.33.4 e 12.1.32.10. Essas atualizações foram liberadas também na console do dia 28. Agora vamos falar um pouco sobre a parametrização do produto antes de fazer a geração das informações. A alteração no layout que tivemos foi referente ao programa de eventos para a DIRF, onde relaciona os eventos que serão informados no informe de rendimentos pessoa física. No FP 0980 foi incluso um novo grupo, que é o rendimentos isentos juros de mora. Deve-se avaliar se durante o ano de 2021 houve pagamentos de juros de mora, onde será necessário detalhar esses pagamentos no informe de rendimento. Então, no FP 0980, deverá relacionar se esse evento foi realizado algum pagamento de juros de mora no grupo em questão. Esses eventos será demonstrado no informe de rendimentos, no FP 4510, no quadro 4, linha 8. Lembrando que todos os eventos incluídos no grupo de rendimentos isentos do FP 0980, é necessário que no programa FP 0020 a incidência esteja parametrizado com a incidência isento para IR. Agora vamos demonstrar as parametrizações para a geração da DIRF. Para a correta geração da DIRF, é necessário ajustar as informações no FP 2500, manutenção, tabela, imposto de renda e INSS. Essa manutenção, ela sempre irá ocorrer no mês de dezembro. Nesse caso, será o dezembro de 2021, onde o cliente deve informar na pasta gerais os valores da DIRF com e sem vínculo, conforme a imagem destacada nessa tela. Na pasta Imposto de Renda, também deve ser informado o identificador do layout da DIRF, que é um código que a Receita Federal disponibiliza todos os anos, para informar qual é o ano de entrega deste arquivo a ser gerado. No programa FP 0560, que é referente à manutenção de estabelecimentos, na pasta RAIS DIRF, é onde são cadastradas todas as informações sobre o estabelecimento, ou seja, os dados de endereço e telefone do estabelecimento. Sendo necessário validar os dados, se não houve alguma alteração, antes de fazer o processo de geração da DIRF. E também verificar se o campo Informações DIRF está destacado ali no programa FP 0560. Também no FP 0560, manutenção de estabelecimentos, na pasta RAIS DIRF, existe um campo referente ao espólio, informando a questão do inventariante se a situação do espólio está em aberto ou encerrado. Quando é informado o CPF do condomínio e a pessoa física que tenha o CPF possua uma certidão de óbito no FP 1440. O estabelecimento com CPF condomínio e a pessoa física desse CPF falecida habilita os campos de espólio e inventariante. Então, no FP 1440, a pessoa física, para habilitar os campos demonstrados anteriormente, deverá ser informado no tipo de certidão civil como óbito e a data do óbito. Já no programa FP 0850, é onde deve ser cadastrado a tabela de códigos de retenção da DIRF. O FP 0980, manutenção de eventos para a DIRF, que mencionei anteriormente, ele é o cadastro dos eventos que vão compor o grupo de eventos para poder fazer a geração da DIRF.
Então, dentro desse programa vão estar cadastrados todos os eventos. Exemplo, ajuda de custo, despesas médicas odontológicas, participação de lucros, IRF participação de lucros, previdência privada sobre 13º, e agora o grupo que entrou, juros de mora. No programa FP 5920, temos a pasta isento, é onde serão demonstrados os valores que não interferem no cálculo do imposto de renda, ou seja, todos os rendimentos isentos que foram relacionados no grupo correspondente dentro do programa FP 0980, que é onde informamos qual é o grupo de pagamento que vai ser lançado. Esses eventos também devem estar cadastrados no FP 0020 como isentos. Falando agora sobre o programa FP 6020, esse programa de manutenção de informações de imposto de renda é onde estão gravadas todas as informações de cálculos que ocorrem durante o ano. Ou seja, conforme feitos cálculos de folha, férias, 13º, PLR, RRA, que é o rendimentos recebidos acumuladamente dos anos anteriores, todas essas informações ficam gravadas neste programa. Então, o FP 6020 também serve como uma consulta para verificar a geração, se as gerações que foram realizadas. No FP 0830, programa onde é realizada a centralização da DIRF, é onde a empresa tem o CNPJ, que é responsável pela entrega da declaração. E essa informação vai ser cadastrada aqui neste programa, em relação aos estabelecimentos que a empresa tem cadastrado. A empresa deve verificar qual será o CNPJ centralizador para então cadastrar dentro deste programa. Então, é necessário sempre rever se houve alguma alteração no CNPJ ou o cadastro de algum outro estabelecimento no ano. Agora vamos falar sobre a parte de despesas médicas em relação à DIRF. Para gerar as despesas médicas e odontológicas automaticamente, ou seja, para que os valores pagos durante o ano sejam geradas para o FP 5900, é necessário que utilize dentro do módulo de benefício todas as parametrizações necessárias, constando os dados dentro do BS 2570, que é a manutenção de histórico de benefício, e que esses valores dos benefícios tenham passado pela folha, pelo demonstrativo do cálculo. Eles vão ser levados automaticamente para o programa FP 5900. Em relação ao cadastro de dependentes no FP 1760, que é o dependentes, são utilizados principalmente para a questão das despesas médicas. Então, desde o ano de 2019, estão obrigadas a preencher o CPF da pessoa física que constam como dependentes para o imposto de renda. As despesas médicas e odontológicas são demonstradas no programa FP 5920, pastas despesas médicas. Essas informações também serão geradas automaticamente para o informe de rendimento, desde que tenham todos os requisitos apresentados dentro do módulo de benefício e que tenham também esses eventos no FP 0980, vínculos ao grupo de despesas médicas e odontológicas. Caso você não utilize o módulo de benefício, é possível efetuar a importação dessas informações no FP 5920, utilizando o programa de importação, o FP 5915. Então, o FP 5915, dentro do próprio programa, tem um layout onde é possível efetuar a parametrização deste arquivo, onde é possível configurar a ordem dos campos, os tamanhos, para que seja feita a importação dentro do FP 5920. O FP 5915, na pasta parâmetros, é onde também é feito algumas configurações. Por exemplo, eu tenho vários valores de despesas médicas no módulo de benefício, porém, eu preciso buscar outros valores que não passaram pela folha. Eu tenho a opção de somar os valores, ou se eu quero considerar somente os valores que vão ser importados, eu utilizo a opção sobrepor. Ou então, vou desconsiderar tudo que está no FP 5920. Então, existe a possibilidade de importar o código da ANS e informar qual é o prestador de serviço ao qual está sendo cadastrado, lançado este benefício que é cadastrado no FP 0840.
e o arquivo de entrada vai ser um arquivo CSV. Através do BS 2570, que é a manutenção de históricos do benefício, é onde ficam gravadas durante o ano as informações dos benefícios, onde também é possível conferir se este benefício foi incluído de maneira automática ou manual. Lembrando que os lançamentos feitos manualmente neste programa não são levados para a DIRF. Só vai para a DIRF os valores calculados automaticamente e que passaram pela folha. No BS 2540, pode ser retirado uma listagem para possível conferência desse histórico de benefícios, onde o cliente pode selecionar uma faixa por período de mês e ano. Referente ao cadastro de prestadores de serviços na DIRF. Para que as informações dos prestadores sejam geradas pelo HCM, precisa habilitar dentro do FP 0500, que é a manutenção de parâmetros empresa RH, o campo prestador da DIRF. E na pasta 2, tem uma outra opção onde é preciso informar se por um acaso este prestador de serviço ele é prestador de transporte para o cumprimento de legislação. Ele precisa informar se esse serviço é integral ou tributável quando houver. Então, este prestador de serviço deve ser cadastrado no FP 0840, onde temos alguns campos importantes, como quando o prestador for motorista, precisa preencher o tipo de transporte e se ele tem dependentes para imposto de renda. Dentro do FP 2500, pasta imposto de renda, caso esse prestador for como motorista, é necessário parametrizar a informação do percentual de tributação de motorista, de carga e de motorista de passageiros. Quando houver o cadastro de pensionista, através do programa FP 2160, ao incluir o movimento do prestador, é possível informar caso esse prestador possua mais de um beneficiário de pensão alimentícia. O sistema comporta até 4 beneficiários, onde poderá cadastrar através do campo mais na pasta valores. Sobre a questão do PLR na DIRF. No programa FP 0980, que é o grupo de participação de resultados, precisa informar os eventos que estão relacionados ao código de retenção, também é um código diferenciado e ele também deve ser cadastrado no FP 0850. Então, se o cliente iniciou o processo de PLR esse ano, é preciso verificar esses dois campos. No programa FP 2520, é a tabela de IR para o PLR. Sempre é necessário consultar esses valores e se os mesmos estão corretos. Então, quando é feito o cálculo do PLR durante o ano, o sistema busca do programa FP 0900 os parâmetros e faz os cálculos com base neste programa, que é o FP 2520. Depois de verificado e revisado todos os processos de parametrização, conferindo se todos os dados estão cadastrados nos programas mencionados, pode ser feito o processo de geração da DIRF. Antes da geração da DIRF, é necessário fazer a eliminação da DIRF para o ano de 2021, eliminando assim prováveis processos que foram gerados durante o ano. Sempre é aconselhável fazer a eliminação pelo FP 5980 antes de fazer a geração da DIRF pelo programa FP 5900. A partir do momento que é gerado as informações da DIRF pelo FP 5900, através do FP 5920, é possível consultar todas as informações geradas. Programa que demonstra todas as informações geradas para cada colaborador, ou seja, rendimentos recebidos no ano do calendário referente à folha, férias, 13º e PLR. O
O processo de geração do arquivo, que será importado dentro do validador da DIRF, para poder fazer a validação das informações, é o FP 5960. Deverá informar qual é o estabelecimento de entrega, o CNPJ e o CPF do responsável perante a empresa e estabelecimento. A DIRF condomínio deve ser marcado quando a empresa não possui um CNPJ, ou seja, a entrega será feita através de um CPF. Na pasta digitação, é possível informar se essa declaração é o formato de origem, ou seja, a origem é a primeira declaração que está sendo enviada. Também é possível gerar uma declaração retificadora. Essa informação de retificadora também é preenchida dentro do programa FP 5960. Após a geração do arquivo, poderá validar o arquivo gerado, né, no FP 5960 no validador da DIRF. Após a importação no validador da DIRF, será a impressão dos informes de rendimentos que está disponível nos programas FP 3575, que é o informe de rendimento dos pensionistas, no FP 4510, que é o informe de rendimentos pessoa física, e o FP 4590, que é o informe de rendimentos pessoa jurídica. Depois de feita a geração e a validação das informações, ocorre a impressão do informe de rendimento tanto pelo programa FP 4510 como pelo próprio validador da DIRF. Para a geração do informe pelo HCM, você tem a opção de selecionar a emissão de autônomos, pode gerar inclusive as informações de anos anteriores, pode listar os ativos e os demitidos, como todo o processo de geração do informe, deve ser verificado no FP 4510. Aqui temos o modelo do informe de rendimentos do FP 4510, já atualizado para o ano de 2022, onde foi incluso o campo juros de mora no quadro 4, linha 8. Todas as informações apresentadas aqui e outros detalhes referentes a todos os programas envolvidos de cadastro e geração dessas informações constam no link do manual da DIRF, disponível na página da TOTUS, e também baseada nas informações disponibilizadas pela Receita Federal. Agora a gente continua a apresentação respondendo eventuais dúvidas no chat. Olá, boa tarde. Sou o Thiago, analista da equipe de finanças do produto DataSul. Eu vou apresentar sobre a alteração feita na DIRF, né, para a entrega dessa obrigação pelo Contas a Pagar, né, os eventos que acontecem pelo Contas a Pagar. E também ali sobre as principais telas e cadastros, né, que são envolvidos nessa entrega. Então, para esse ano, né, como a Milena comentou no início, né, não tivemos alterações de layout, né, na estrutura. A única coisa foi o identificador do layout para esse ano, que teve ali o código alterado, né, que é gerado na primeira linha do arquivo, a ser importado no PGD da DIRF. Então, os programas, né, o programa, na verdade, né, que é só o APB 336, ele foi liberado em 28 de janeiro, nessas versões, né, as versões que atendem aí a release 34, 33 e 32, assim como para o HCM, né. Então, no patch 12, 6 e 1, né, respectivamente. Então, sobre algumas telas, né, as principais telas que são envolvidas na geração das informações e emissão do arquivo, né. Vou começar passando aqui as telas de cadastro, né.
Então, uma informação importante é a manutenção do fornecedor financeiro, né? Então, nesse cadastro, para os fornecedores que precisam, né, serem declarados as notas do ano de 2021, então a opção retém imposto precisa estar marcada, né? Então, se porventura durante o ano ali de 2021 foi alterado esse flag, ou mesmo até agora, né, foi alterado, se ele tiver desmarcado, ele não vai ser considerado ali para extrair as informações das retenções desse fornecedor. Então, essa informação aqui precisa estar marcada nessa opção. Outra questão é no cadastro dos impostos, né, propriamente ditos, né. Os impostos, então, que estão relacionados no fornecedor financeiro e que tiveram a retenção ocorrida nas duplicatas, né, eles, como a DIRF ela atende IR e PIS/COFINS, né, então o tipo do imposto, né, ele precisa ser desses dois tipos, né, de um desses dois tipos, né, ele não pode ter de outro tipo. Muitas vezes a gente vê no atendimento, né, situações em que a descrição do imposto, né, está escrito que é imposto de renda retido na fonte, mas o tipo dele está com outro tipo qualquer, né, e aí no momento que é feito a extração dos dados ali para a DIRF, se não for desses dois tipos, ele não extrai as informações. Então é preciso se atentar a isso também. Ainda na manutenção de impostos, né, a opção de acumula dados DIRF, ela precisa estar marcada, né, para os impostos que serão enviados para a DIRF, né, para as retenções que serão enviadas para a DIRF. Então essa opção ela funciona semelhante a um filtro, né? Você pode ter um imposto que está marcada essa opção e que está retido no título, né? E pode ter um outro que é do mesmo tipo, né? E com uma outra classificação e que essa opção não está marcada. Então, só vai ser considerado os impostos relacionados ao títulos, né? As retenções que tiverem com o imposto dessa opção marcada. Então, aqui são os acumulados, né, de pessoa física, né? Então, essa tela aqui é bem importante, ela precisa ser verificada com calma, né, na questão ali dos títulos que podem ter sofrido retenção e dos títulos que não sofreram, mas que, por não atingir o mínimo, né, mas eles geram esse valor aqui no acumulado. Então, como é que é extraído as informações de impostos retidos da pessoa física? Né? São extraídos para a DIRF a partir dessa tela, né? Do acumulado de pessoa. Então, como a Milena falou, né? Até tivemos uma pergunta ali no chat, né? Se eu tive uma nota durante o ano que teve retenção, todas as demais desse fornecedor, mesmo que por não atingir o mínimo não tenham ocorrido a retenção, todas as notas precisam ser enviadas. Então, para isso acontecer, essas notas que não tiveram a retenção, elas têm que estar aqui no acumulado. Muitas vezes o que acontece é que os usuários, eles, por saberem que não vai atingir o mínimo, né, para retenção, os usuários acabam não relacionando o imposto na nota. E aí, não relacionando o imposto na nota, essa nota não é adicionada aqui ao acumulado. O sistema não adiciona porque não tem o imposto relacionado na nota e é entendido então pelo sistema que não se deve acumular. E aí, no momento de extrair para a DIRF, é verificado que falta informação, né? Falta informação de notas que não tiveram retenção, mas que aquele mesmo fornecedor teve uma ou duas ou mais notas no ano que tiveram retenção, e aí precisa ser informado tudo, né? Todas as notas dele. Então é uma tela que requer bastante atenção, né? Aqui também ainda a questão da data de referência, né? Então a data de referência dos movimentos tem que estar 2021, né? Aqui no print de exemplo está 2020, mas para esse caso, para esse ano, né? Essa entrega seria 2021, né? Então todo só vai ser enviado o que estiver na faixa ali de 2021.
Então aqui mostrando um pouquinho sobre o fluxo, né, da geração, como que acontece. Então se inicia pela geração dos dados DIRF, né, todas as informações de retenção que teve durante o ano 2021. Depois é executado a geração de dados DIRF sem retenção. Aí é feita a conferência, né? É feita a conferência da DIRF para ver o que foi extraído. E aí, como tem o fluxo aqui, né? Se foi encontrado algum erro, se está faltando alguma informação, existe a tela de manutenção DIRF, né? De dados DIRF. E aí, nessa tela, podem ser feitas manutenções, né? E aí, se não foi encontrado erro, não precisa ser necessariamente nessa ordem, né? Mas é emitido geralmente o informe de rendimentos. E então é feita a geração do arquivo, né? Que é o ponto aqui onde teve a alteração esse ano, para esse ano, né? Que é nesse arquivo, nessa execução aqui, que é gerado o arquivo a ser importado no sistema da Receita. E aí que teve a alteração do código identificador, né? Do layout. E aí é feita a validação lá pelo sistema da Receita. Se não tiver nenhum problema, se finaliza o processo. Então aqui um pouquinho sobre essas telinhas ali do fluxo. Então a geração de dados no APV 764, né? E a partir daqui que se inicia o processo, é feita a extração, né? São duas execuções, uma para cada tipo de imposto, primeiro para IR ou depois para PIS/COFINS ou vice-versa, né? Conforme preferir. Então aqui é feita a extração de todas as retenções que houveram no período, né? Então é colocado aqui o período, né, de janeiro de 2021 até dezembro de 2021. Então aqui mais as opções, o detalhamento de algumas opções que tem na tela, né? Sobre o PIS/COFINS, né? Tem algumas opções para gerar valores pela data de pagamento, para considerar o imposto baixado na substituição. Né? Então são algumas opções que tem, né? Quando o tipo do imposto é PIS e COFINS. Né? Então, após fazer ali a extração, se o sistema identificar ali uma retenção que foi feita num país que é diferente de BRA, né, de Brasil, né, no caso, aí ele demonstra essa tela, todas as retenções que foram identificadas, extraídas, e aí você pode preencher, né, as informações referentes a essas retenções. A geração de documentos sem retenção. Então, essa é usado para títulos de fornecedores que a natureza é jurídica, né, e que não teve retenções. Né? Então, aqui as opções da tela, tem um detalhamento certinho aqui das opções. Para cada tipo de imposto, ele vai abrindo outras opções aqui também, né? Vou apresentar aqui nas próximas telinhas. Então, as espécies que devem ser consideradas, né? Espécie de documento de imposto, espécie de duplicata, né? Então, aqui eu não vou discorrer de um detalhe, né, de cada item da tela. Essa documentação está disponível ali na aba de documentos da reunião. Vai ficar disponível para vocês essa apresentação. Então, aqui as opções sobre a seleção de impostos, considerar o imposto do título baixado na substituição, né, quando é o PIS e COFINS, como é exemplo da tela lá onde teve a retenção, né. Também tem a opção aqui, que no caso está aqui, né. Está desabilitada porque não está selecionado o tipo de imposto PIS e COFINS. E aqui também a exemplo lá
dos títulos que não são do país Brasil, né? Também na hora de executar ele abre a telinha mostrando os títulos que foram localizados e que tiveram retenção, que são de outros países, né? E aí você pode informar, né, para cada linha, né, você pode informar o código de retenção que se refere àquele movimento. Então chega a parte da conferência de dados, né, pelo APB 355. E aqui é feita, tem as faixas de seleção, né, para você, dá para fazer particionado, né, se caso encontre algum erro e você consiga corrigir, né, você consiga ir atrás, aí você pode executar particionado para ir fazendo a conferência mês a mês, né, ou o ano todo mesmo, né. Então aqui dá para primeiro fazer a conferência de dados manuais e automático, ou ambos de uma vez só, né. Essa parte do manual eu já vou falar um pouquinho aqui na frente. Então aqui a opção do tipo de fornecedor, né? Daí aqui fala, né, sobre a geração manual, que são os que você inclui ou faz manutenção pelo programa de manutenção de dados DIRF. E automático é o que é extraído ali pelos programas APB 764 e APB 505. Então, digamos que é encontrado algum problema, né, algum dado faltante, algum valor que não está correto, algum código de classificação do imposto que é identificado que não é o correto. Então, né, isso identificado ali no programa de conferência, né, no relatório da conferência. Então, é possível acessar esse programa, né, o APB 025, para fazer a manutenção desses dados que foram encontrados a diferença de valor ou de classificação de imposto, ou até mesmo se foi visto que faltava alguma retenção, né? Por algum motivo faltou alguma retenção. Então é possível aqui fazer a inclusão, modificar ou eliminar, né? Então a única coisa que é importante salientar é que a parte de cima aqui, né? Essas informações até essa linha são chave da tabela de IRF-APB, né? Que é a tabela que concentra os dados extraídos e incluídos. Então, quando você for modificar essas informações que estão aqui em cima, não é possível. Se você precisar, por exemplo, alterar a classificação do imposto, que é visto que está errado, o código da classificação, você vai precisar anotar os demais valores aqui embaixo, né? Excluir e incluir manualmente com a nova classificação correta. Isso acontece, é bastante comum acontecer, e essa é a forma de corrigir uma classificação de imposto errada. E as demais informações aqui embaixo, né, se tiver algum erro de valor, né, aí pode ser modificado sem problemas. Então aqui também detalhamento de todos os campos, né, para que serve cada um e o que se fazer, né, e da onde que eles são, da onde é a origem deles, né. E então a parte da emissão do informe de rendimentos, que é o programa APB 335. Como eu falei antes, não precisa ser nessa ordem, né, o informe e a emissão do arquivo, mas sugere-se que seja feito assim, né. Então aqui também tem a separação, né, são duas execuções ali, caso tenha mais de um, né, mais de um tipo de imposto. Também o detalhamento de cada campo, né, as funcionalidades que tem na tela. Então é chegado o momento de emitir ali, né, o arquivo, né, gerar o arquivo texto, né, que é depois importado no sistema da Receita. Essa geração é pelo programa APB 336, reforçando que é esse o programa que teve alteração, é o único programa que teve alteração para esse ano com o código identificador do layout. Tá? E aí aqui é que é preenchido o nome de quem está declarando, né, o nome do responsável, o nome do declarante,
também tem as informações aqui de cada campo da tela. Então, de material de apoio, a gente tem um artigo, né? Um artigo na central de atendimento, que fala ali sobre os principais pontos, as versões, o que foi alterado, né? E lá nesse artigo tem anexo, né? Está em anexo a documentação com o passo a passo, né? Passo a passo do início ao fim para a geração, né? O que deve ser feito em cada passo da geração da DIRF no contas a pagar. Assim como a apresentação que volto a dizer que está aqui na aba de documentos em PDF, né? Essa apresentação que estamos fazendo agora. Seria isso, da parte do contas a pagar, DataSul seria isso, e a gente continua aqui no chat para responder eventuais dúvidas. Obrigado. Uma boa tarde. Os microfones vão permanecer fechados, tá? Para a gente responder aqui as perguntas no chat, tá? Podem ir mandando, mas a gente está por aqui, tá? Só que vai ficar mudo enquanto isso.
Tô vendo aqui que a gente respondeu todas as dúvidas, né, que foram colocadas. Vocês têm alguma coisa para complementar? Tiago, Suelen, querem complementar alguma coisa? Acho que tem uma pergunta ali ainda, né, que se tem uma sequência para extrair, né, importar o arquivo na div. Não teria, acho que acabou de ser respondida. Não tem, né, não tem essa ordem, né, para extrair e para importar, né, pode ser importado os dois arquivos, não precisa mais fazer uma junção, né, como era em anos passados.
Tem uma pergunta aqui do Thiago Silva, vou ler para vocês aqui. Quando gera os informes de rendimento, não, desculpa, é outra, né? Empresa sem movimento de retenção, somente com lucros e dividendos dos sócios. Pode ser feito direto no programa da DIRF ou tem que gerar o arquivo do DataSul? Tiago, não sei se o DataSul faz isso, porque eu não sei do sistema, tá? Mas eu acho que se ele fizer, seria interessante você fazer isso dentro do sistema. Não existe uma regra, né? Mas eu vejo o sistema como uma forma de histórico. Foi o que eu falei para vocês lá na apresentação, a questão de guarda de documentos. Se a gente faz tudo dentro do programa da DIRF, se o arquivo ele é corrompido, alguma coisa, você perde histórico, né? Dentro do sistema a gente tem tudo ali gravado, né? Então, a minha dica é que seja feito dentro do sistema, mas eu também não sei te informar, aí acho que seria o pessoal, se você consegue gerar, né, sem movimentação de retenção, somente lucros e dividendos dentro do DataSul. Agora, se não der para fazer isso, aí seria só dentro do programa da DIRF mesmo, tá bom?
Bom, pessoal, pelo histórico aqui, já respondemos todas as questões, né? Mas se tiver alguma dúvida pontual também, a gente tem a equipe de suporte aí que está de prontidão para atender vocês, tá? Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, Tiago, Carla, Suelen, tem alguma coisa que vocês querem complementar ou a gente pode encerrar por aqui? Só agradecer a participação de todos. Caso tenha alguma dúvida, algo que a gente possa estar auxiliando, pode entrar em contato conosco no suporte através da abertura de ticket ou através do chat também, a gente está disponível. Tá bom, então também agradeço o pessoal aí do DataSul que ficou aqui à tarde, né, com a gente nesse evento. Agradeço os clientes também que pararam aí essas obrigações para estar aqui com a gente nesse momento, né, e a gente fica à disposição. O vídeo já está sendo gravado, vou disponibilizar lá na playlist para vocês poderem ter acesso outras vezes, tá bom? Gente, obrigado, tá? Até mais, espero vocês nos próximos. Obrigado. Obrigado a todos aí. Boa Até mais. tarde, obrigada. Boa tarde.